Mais uma guerra esquentando, olha só, Oriente Médio pega fogo, Irã entra de vez na guerra e ataca 3 países em 24 horas. Talvez você saiba, talvez não, mas no Mar Vermelho as coisas estão muito complicadas. Começou em novembro, escalou em dezembro, em janeiro agora está escalando, está saindo um pouco do controle. E eu quero te mostrar como você faz para proteger seus investimentos de um cenário como esse, até porque a gente já vê as ações nos Estados Unidos em queda, não conseguem valorizar mais, vinham valorizando bastante até o final do ano, agora o negócio empacou. Aqui no Brasil a gente já vê, vinha valorizando, a gente vê desvalorização. Dólar, a gente via ele num patamar mais comportado, 4,80 e alguma coisa, agora ele já vem escalando, vem valorizando. O próprio ouro, a gente vê aqui que ele escalou bastante até o final do ano, agora ele ainda está num patamar comportado, aqui vem uma oportunidade para você, e o petróleo também ainda está num patamar comportado, aqui tem uma oportunidade para você, mas eu vou explicar mais à frente nesse vídeo. Mas o que efetivamente está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo na prática. Olha só, existe um canal chamado Canal de Suez, que foi uma obra monumental que foi feita para reduzir o preço, o custo do frete marítimo, né, no transporte de diversos materiais para outros países, principalmente para a Europa, né? Antigamente você tinha que dobrar lá no Cabo da Boa Esperança, lá embaixo na África, e para você chegar, por exemplo, aqui em Londres, você tinha que percorrer, né, aproximadamente 20 mil quilômetros, né? Reduziu para praticamente a metade com o Canal de Suez. E aqui, ó, existe um grupinho o chamado Houthis, né, que é uma milícia do Iêmen, que eles estão simplesmente atacando navios cargueiros, né, e detonando. E aí eles têm a narrativa deles, por conta do conflito Israel-Hamas e tudo mais. Tem a narrativa lá, mas na prática é isso que está acontecendo. E a gente vê o que? O negócio escalar fortemente hoje, né? Oriente Médio pega fogo, Irã entra de vez na guerra e ataca 3 países em 24 horas. Então, em 24 horas, Irã atacou Iraque, Síria e Paquistão. Tá? A gente já vinha esses desdobramentos acontecendo, só que agora com o Irã entrando ativamente, geralmente o Irã ele acaba que financia grupos e tal, nunca se expõe, né? Mas agora ele está se expondo, então o negócio pode ficar quente e os investimentos podem sofrer um impacto forte, né? O que aconteceu? Ó, cargueiro norte-americano é atingido por míssil Houthi no Iêmen, milícia pró-iraniana continua a lançar ataques no Mar Vermelho, né? Já tinha acontecido antes, e aí eles fizeram novamente, e aí os Estados Unidos formou um grupo ali junto com alguns outros países da Europa, e ó, os Estados Unidos voltam a atacar os Houthis no Iêmen, para destruir mísseis usados em disparos contra navios no Mar Vermelho, e assim por diante. Então o negócio está esquentando lá no Mar Vermelho, e os Houthis são aliados do Irã. Estados Unidos entrando, então fica meio que o negócio Estados Unidos e Irã. Já se tem muita suspeita, né? Para não dizer confirmação, só porque eu não sou especialista no assunto, mas de patrocínio, de muito dinheiro, muito armamento iraniano encontrado lá com o Hamas. Então acaba que esses grupos eles estão unidos e a gente vê 2 blocos se formando. Mas qual é o grande problema? O grande problema disso, além de, obviamente, a questão humanitária, é isso aqui, ó. Conflito no Mar Vermelho encarece frete marítimo em 121%. Veja que pode ficar mais caro no Brasil, tudo que chega por navio. Mas o que acontece? Talvez você saiba, talvez não, talvez você lembre, talvez não. Em 2020, qual foi o grande problema? O grande problema, um dos grandes problemas, foi justamente o frete que explodiu. Quando o frete marítimo explode de preço, acaba que fica mais caro para você transportar as mercadorias, né? E o preço maior do frete é repassado para o preço dos produtos. E a gente teve aquela inflação global. Um dos grandes problemas foi justamente o frete marítimo que acabou subindo, acabou aumentando, e isso impactou a inflação no mundo inteiro. Então todo esse cenário de melhora econômica que a gente está vendo agora, taxa de juros caindo no Brasil, taxa de juros começando a cair pelo mundo, expectativa por queda na taxa de juros americana e tudo mais. Se a gente tem um frete marítimo muito caro, isso vai impactar todos os preços dos produtos do mundo e azeda esse cenário, porque a inflação volta a subir no mundo inteiro. Então é importante você entender o que está acontecendo para você conseguir perceber como é que você pode se preparar os seus investimentos para um cenário de escala desse conflito, ou talvez seja mais um entre os conflitos que a gente vai ter. E o que eu tenho receio mesmo
é a China invadir Taiwan, e cada vez a China está mais preparada e avisando que vai entrar em Taiwan, porque aí os Estados Unidos vai se meter diretamente com a China. Isso já foi avisado, já foi amplamente divulgado, já foi conversado entre eles, inclusive, mas mesmo depois dessa conversa, a China disse, ó, eu vou entrar porque é meu e ponto final. Então ali seria um estopim, né? Mas, para a gente entender como que a gente pode se proteger, né, proteger os seus investimentos disso, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu lá em 2022 com a guerra Rússia-Ucrânia, tá? Porque uma coisa similar pode acontecer se esse conflito aqui ele escalar. Em 2022 a gente via nossas ações, o índice Bovespa aqui no Brasil valorizando pra caramba, um cenário maravilhoso, agora vai. E o que a gente teve acontecendo em fevereiro? Justamente o ataque da Rússia à Ucrânia. A gente viu por isso as ações brasileiras desvalorizando, as ações americanas desvalorizando, já vinha numa desvalorização por conta do início do ciclo de alta nos juros, mas aí desvalorizaram ainda mais. A gente viu, né? Então olha só, ações desvalorizando, tá? A gente viu o dólar que vinha desvalorizando voltando a valorizar por conta desse conflito, né? Voltando a valorizar. Então o dólar ele acaba se fortalecendo. Por quê? No momento de tensão internacional, no momento de medo, no momento de conflito, no momento de incerteza, sempre o grande investidor ele prefere focar onde? Em países mais desenvolvidos, em moedas mais sólidas, mais fortes. Então ele sai de países subdesenvolvidos, vende ativos em países subdesenvolvidos e compra ativos em países desenvolvidos. Por ele retirar esse dólar aqui do Brasil, a gente vê esse dólar subindo, né? Então uma forma de você se expor é justamente com investimentos, de você se proteger, justamente você se expondo a investimentos dolarizados, a você se expor a investimentos em moedas fortes, tá? O que aconteceu com o ouro? A gente viu também o ouro começando a valorizar, mas o principal numa guerra é o petróleo. E a gente viu o petróleo, poxa, valorizando quase que 50%. Em pouquíssimos meses, né? Chegando àquele patamar de 120 dólares. E o que me chama atenção? O que me chama atenção é o seguinte, o S&P 500 ele está com uma trava de valorização, pode ser por conta de um movimento normal, depois de uma grande alta que teve no final do ano passado, mas provavelmente a gente tem aqui alguma tensão, algum temor em relação a essa guerra, né? Índice Bovespa ações aqui no Brasil, pode ser uma realização de lucro? Pode, mas sem dúvida existe uma movimentação, um fluxo cambial, certo? Que faz com que os grandes investidores estejam tirando um pouco de dinheiro do Brasil, por consequência tirando um pouco de dinheiro das ações, o que faz elas caírem. A gente viu as ações chegarem aqui a 134 mil pontos e agora já está em 127. Então não é uma queda de se jogar fora, né? O dólar vem valorizando, que significa que tem dólar saindo do Brasil, certo? Isso aqui é muito claro que existe um fluxo de dinheiro, de dólar, saindo do Brasil, né? Muito provavelmente para se expor a um país mais desenvolvido, a uma economia mais sólida. O que se abre como uma oportunidade aqui é justamente ouro e petróleo. Tá? O ouro é um ativo assim que se a gente for pegar no longo prazo, ele sempre valoriza muito, né? Porque é um ativo escasso, é um ativo muito procurado, uma reserva de valor e assim por diante. Só que a gente vê o ouro, inclusive, numa cotação mais baixa do que a cotação que ele chegou lá no final de 2023. Né? Isso aqui chama bastante atenção, porque caso essa guerra escale, sem dúvidas o ouro vai disparar. Porque é assim que acontece em todos os conflitos armados, visto que é uma reserva de valor. Então, quando você tem um momento de muita incerteza, você tem uma busca, uma procura pelo ouro nesses períodos. E o mais impressionante é o petróleo, que o petróleo está caladinho aqui há praticamente um mês. Inclusive, se a gente for olhar o quanto ele estava antes, quando começou toda essa farra dos Houthis do Iêmen, basicamente foi aqui, ó, novembro, o patamar de preço era um pouquinho maior do que é hoje. E ainda está lá embaixo, mesmo com todo esse recrudescimento. Então, eu enxergo que, poxa, você tem investimentos no exterior, sem dúvida é muito importante, porque aí você tem uma proteção. Vinícius, mas se eu investir em ações americanas, elas vão cair junto no cenário como esse. Tá bom, você pode ter uma parte do seu dinheiro em renda fixa americana, justamente para proteger, para ter uma valorização positiva, dólar mais a renda fixa, que vai repor, quem sabe, uma desvalorização das ações aqui no Brasil, desvalorização ainda maior. E aí você pode, em um determinado momento, vender um pouquinho desses investimentos, comprar muito mais ações a preços baixos e alavancar o seu potencial de rentabilidade. Ouro, da mesma forma, a gente tem o ouro como sendo muito escasso, né? E acaba que ele sempre valoriza com o passar do tempo. Então é uma posição que eu sempre gosto de ter, metal precioso, porque em todas as crises internacionais o ouro dispara, o ouro valoriza muito. Vimos isso diversas vezes na crise ali de 2000, o estouro da bolha das empresas de tecnologia, na crise de 2008, né? No estouro da bolha do mercado imobiliário, falei na memória.
2020, semana do álcool gel e tudo mais, né? 2022, acabei de te mostrar. Então é um ativo para sempre se ter, né? Então é algo que é importante. Petróleo é um ativo que eu estou considerando bastante interessante como um investimento alternativo, né? Um investimento para você ter, não necessariamente ter para sempre, mas cada vez mais a gente vê conflitos armados acontecendo. Cada vez mais a gente vê o recrudescimento, essa questão geopolítica, né? Os países tentando derrubar os Estados Unidos. Então cada vez mais a gente vê uma busca por petróleo. E quem sabe ter um pouco de petróleo na sua carteira, 1, 2% do seu patrimônio, não seja lá tão ruim, porque a gente está um pouquinho acima, o preço um pouquinho acima da média histórica, mas estamos em um momento de muito conflito armado. A gente teve Ucrânia, a gente teve Israel-Hamas, a gente está vendo agora, claro, tem outros micro conflitos no mundo, ameaças da Venezuela, a gente está vendo conflito no Mar Vermelho, ameaças da China, então é um mundo com mais demanda de petróleo e com petróleo para cima, né? Por que eu acredito que o petróleo ainda não está disparando, né? A gente vê que o petróleo ainda está num patamar comportado porque espera-se, o próprio Banco Central americano, espera uma crise nos Estados Unidos, né, no primeiro semestre desse ano. Então, poxa, você tem um petróleo, uma tendência de que vai se exigir, vai se buscar menos petróleo por conta de uma crise nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você vai ter uma demanda mais garantida, entre aspas, por conta de conflitos armados que vem acontecendo, né? De todo modo, como a gente está muito próximo da média histórica, eu considero convidativo para quem sabe ter uma parte do patrimônio para se proteger, né? Porque esse é um ativo que realmente dispara nos momentos de conflitos armados, tá? Então você tem esses caminhos a seguir. Você pode comprar petrolífera aqui no Brasil, não sou muito favorável a Petrobras, tá? Você tem Prio, você tem 3R, você tem Petro Recôncavo, você tem várias opções para você analisar e investir, ou tem um ETF no exterior chamado XOP, que basicamente ele investe em petrolíferas no exterior, você pode investir por meio de lá também. E aí os outros investimentos, você também pode fazer no Brasil e no exterior, seja investimentos em dólar, seja investimentos em ouro, tá bom? E se você quiser aprender efetivamente a como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, passo a passo estruturado, e receber inclusive uma estrutura pronta para iniciar os seus investimentos, seguindo o método investidor sempre em alta em 2024 e lucrar, independente do que acontecer em 2024, eu vou fazer agora nos próximos dias um evento online, gratuito, sem enrolação, diferente de todos que você já viu na vida, totalmente inédito, uma nova edição do Projeto Investidor Sempre em Alta. Para você se inscrever é muito simples, é só tocar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, inserir seu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp e ficar lá. Fica nesse grupo do WhatsApp que todos os materiais, presentes, bônus, links, tudo a gente vai mandar por lá, combinado? Chegou a sua hora de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se inscreve se você quer participar do último evento sobre investimentos da sua vida. Para muitos investidores, para milhares de investidores ele vai ser. Para você, eu não sei. Tá contigo, te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, toca aqui embaixo um gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. E eu te vejo no último evento sobre investimentos da sua vida, porque depois dele você não vai precisar de mais nenhum outro e pode me cobrar por isso depois. Um abraço, Deus te abençoe, vamos para cima que é só o começo.